Obrigado, boa noite a todos. Esse é um tema bastante interessante, né? Que muitas pessoas se perguntam: e aí, quando eu desencarnar, para onde eu vou? Que local que eu vou? Onde eu vou ficar? Que vai me receber? Né? E foi o tema que eu escolhi da palestra de hoje. Como vocês podem reparar, quando eu falo colônias espirituais, tem muitas espalhadas pelo Brasil, né? Diversas, com todos nomes diversos: colônia das violetas, colônia do arco-íris, colônia do abacateiro, e assim vai. Cada uma com uma função específica, cada uma com uma atividade, né? Para ajudar, a nos ajudar, os encarnados e os desencarnados também. Muitos que acabam desencarnando, perdidos, né, andando pela erraticidade, e aí acabam, depois de muito tempo, né, quando bate aquela luz de desespero, de socorro, de ajuda, são amparados um momento no tempo em que eles realmente precisam, né, porque eles precisam acordar. Vocês lembram que, quem já viu aquele filme do André Luiz, do livro Nosso Lar? Ele foi baseado totalmente na obra, e naquele momento que o André Luiz ficou 8 anos lá, né, com as dificuldades dele, naquele momento que ele fez aquela oração que vem realmente de dentro, quando as últimas forças dele estavam quase se esgotando, ele recebeu ajuda. Ele entrou em sintonia com o plano maior, e aí ele pôde ser resgatado. Muita coisa aqui que vocês vão ver, eu pesquisei bastante, tem muito artigo, muita coisa bacana, e eu acho que compensou toda essa literatura que eu trouxe para vocês. Tá? O universo de Deus em que vivemos é regido por leis inquestionáveis, que não podem ser adulteradas ou modificadas pelo homem, e servem como base para a elaboração das leis humanas, que, em síntese, é uma extensão das leis divinas, coordenadoras da vida cósmica do homem terreno. Dentro dessas leis estão as atos de afinidade e atração, que se encarregam de agregar sentimentos, pensamentos e ações num movimento circular que une ou separa as criaturas, uma simbiose espiritual e física de difícil compreensão, mantendo todos os seres mergulhados nessas leis, como se fôssemos peixes dentro de um oceano imenso. Palavras de Djalma Santos, Jornal Correio Espírita, maio de 2018. Isso. Ou seja, a lei de afinidade e atração é aquilo assim. Você tem faz amizade com as pessoas. Geralmente com pessoas que vocês se afinam em pensamentos, ideias, desejos, paixões, né? E acaba tendo aquela atração, ele é meu amigão, vocês têm as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, pensam da mesma forma, isso acaba havendo uma atração entre vocês, né? Uma amizade bacana, cordial, na maioria das vezes, né? Então isso acaba atraindo. Agora, eu estou falando do plano físico, e nós aqui do plano físico é o plano espiritual. Será que nós estamos, então, através dos nossos pensamentos, através dessa lei de afinidade e atração, nós entramos em contato ou atraímos também pensamentos do plano espiritual? Sim. Na questão 459, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, sofremos influência a todo momento em nossos pensamentos, né? Tipo assim, tanto para um pensamento bom, quanto para um pensamento também não muito legal, né? Tipo, vingança. Vocês acham que no momento do pensamento de vingança, você não sofre influência do plano espiritual, de irmãos que ainda não conseguem ver a luz de uma forma como nós vemos, né, que a vingança não leva a nada, bondade sempre, não. Muitos ainda pensam na maldade, em destruir o próximo,
causar na vida de todos envolvidos naquela situação, e acaba influenciando aquela pessoa que se afina com essas ideias, que acabam entrando em sintonia, né? E acaba, o seu pensamento começa a ganhar mais força, até que realmente seja executado, aconteça uma atitude, né? Uma vez aqui no centro, no nosso dia de trabalho, uma colega nossa da casa falou assim para a gente, e eu não vou esquecer, falou assim: imagina que você está no alto de um prédio, e você está passando um momento difícil na sua vida, e você não sabe se quer dar fim na sua vida, quer pular do prédio. Você está tendo influência naquele momento? Sim, você está tendo influência naquele momento. E aí o que acontece? Você está na beira do prédio, pula no pulo, minha família, minha situação está difícil, não tem volta, por onde eu vou agora, eu tenho que dar fim na minha vida, acabar todos os problemas. Você acha que naquele momento você não está tendo influência? Tá, tanto do lado bem como do mal, né? Só que aquele último passo é você que vai dar. As ideias estão à sua volta, boas e ruins. Só que quem vai dar o último passo, quem tem o controle do seu corpo, é você. É você que vai escolher de pular ou não, né? E a gente sabe, ação e reação, causa e efeito, tudo tem uma consequência dos nossos atos, né? São simpáticas entre si as pessoas que são viciadas e que, através de um processo de afinidade de gostos, se unem conforme características do próprio caráter e desequilíbrio, formando na Terra e fora dela grupos e colônias afins. Olha lá, já vem o conceito de colônias. Havendo afinidade, irá se estabelecer o circuito mental. As duas mentes ficarão se alimentando dessa ideia identidade de sintonia. Afinidade é uma premissa necessária para que se estabeleça sintonia. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Formação do mundo espiritual. E aí, como é que se forma o mundo espiritual? A formação do mundo espiritual pode variar ao infinito conforme a evolução do espírito, ou seja, de acordo com a elevação dos seus pensamentos e sentimentos e da sua maior ou menor ligação com o mundo material. Portanto, o destino do espírito desencarnado não consiste propriamente em prêmio ou punição, determinada casuisticamente por Deus, mas é verdadeiro reflexo da vibração do espírito. Conforme a vida dele aqui, pregressa aqui, conforme ele pensa, o hábito de vida, os seus costumes, os seus pensamentos, e quando ele desencarna, ele também vai carregar isso com ele. Sabe aquele pensamento assim: quando ele desencarnar, nós encarnamos, vamos virar santo. Não. Muitas vezes, na maioria das vezes, como nós pensamos aqui, é o que nós vamos carregar para o outro lado quando desencarnarmos. A mesma forma de pensamento. E essas ideias vão plasmando, vão entrando em sintonia com espíritos afins e até colônias, onde nós vamos acabar, digamos assim, se colocando, digamos assim, né? Vamos colocar desse jeito. Imagina que eu sou aqui, eu tenho muita dificuldade com drogas, né? Curto, experimento, uso, tenho uma afinidade muito grande e acabo desencarnando pelas drogas. Quando eu for lá para o outro lado, desencarnar, por essa ideia, para mim será a grande probabilidade que eu vou uma colônia, né, que acabam encontrando pessoas afins do mesmo tipo de pensamento que eu estava aqui, ou se eu tiver merecimento, digamos assim, né, ao longo dessa passagem do tempo, de ser resgatado e ser socorrido, né, eu vou ser, por que não? Porque pelas colônias que nós vamos acabar desencarnando, tem espíritos que vão estar lá prontos para nos ajudar, mas nós também temos que fazer uma forcinha de entrar em sintonia com eles,
Sabe que estação de rádio, você acaba entrando em sintonia, acaba sintonizando com os espíritos de luz e acabam nos socorrendo, nos resgatando? A gente também tem que dar chance para ser resgatado, porque a gente não adianta estar lá e aí acaba acontecendo, vindo o resgate. Não quero, eu estou aqui, eu gosto desse tipo de vida, eu quero estar aqui, eu me sinto bem aqui. Tá, você tem o livre-arbítrio, você vai ficar lá até o momento, até o teu tempo de você se sentir, se abrir para a espiritualidade maior e o resgate acontecer. Na esfera espiritual, o espírito continua a sua jornada e encontra recursos necessários para seu auxílio e progresso. Com efeito, Jesus exorta para que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa revelação, além de explicitar a pluralidade de mundos habitados destinados à experiência encarnatória, também indica a existência de multiplicidade de moradas no mundo espiritual. Vamos lá. Ontem, no nosso dia de trabalho, comentei com os colegas, pensando abertamente no universo. Há muitas moradas na casa do Pai. O que quer dizer muitas moradas? O universo é infinito. Temos planetas que hoje a ciência ainda desconhece, e tem outros que ainda estão acabando de ser descobertos. E aí, aquele pensamento minúsculo que muitos têm ainda, sua vida no planeta Terra. Não. No universo infinito, de diversos planetas que nós nem conhecemos e temos ideias, não é? Deus dá a oportunidade de haver também espíritos com outra densidade, de acordo com o plano que eles se encontram, com a onda vibratória que eles se encontram, diferente da nossa, de haver vida também, claro, de uma outra constituição. Então, ontem, até o colega comentou que Saturno, não é isso? É um planeta em que é habitado por digamos assim, um conhecimento ligado às artes, espíritos com uma constituição diferente, totalmente diferente de nós, que está ligado à maldade em um grau muito, muito pequeno, muito, muito minúsculo, e ligado às artes, ao conhecimento, ao estudo, que nós não conseguimos ver. Claro que nós não vamos conseguir ver, nós não temos estrutura, capacidade vibratória hoje de enxergar esse outro plano que está lá além da gente. E assim há em outros planetas. Os extraterrestres existem, claro que existe, por que não? São seres de outros lugares, com tecnologia mais avançada, que podem se deslocar de um planeta para o outro de uma forma muito mais rápida, e nós ainda não, a nossa tecnologia ainda é muito pequena. Por que não pode haver isso? Claro que pode haver. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Exemplos de colunas espirituais: temos as socorristas, que estão ligadas a dramas pessoais, ligados ao mundo físico. Sabe aquela pessoa que desencarna com um monte de problema, que nada dá certo, ela não se encontra no mundo, tudo é confuso, ele acaba desencarnando? É para essa coluna que ele acaba indo, ele acaba sendo socorrido. Temos as colônias correcionais, que tratam de toxicômanos, suicidas e pervertidos sexuais. Há também colônias de estudo e desenvolvimento das artes, pesquisas no conhecimento científico e muitas outras. Ou seja, há milhares de colônias, de diversos tipos pelo mundo todo, não só no Brasil. Lembrete: o que rege a formação das colônias espirituais é a lei da afinidade. E aí, onde ficam essas colônias? Elas ficam na crosta terrestre, vasta, tem vários tipos de colônias, assim como o umbral também. Eu já vou falar mais para frente. E aí essas colônias, elas são formadas de acordo com a região, no Brasil, vou falar especificamente, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. E aí cada uma desempenha uma função. Eu trouxe para vocês, algumas delas, para vocês verem que interessante. Colônia das águas. Sua especialidade: receber os desencarnados com problemas circulatórios, que são afetados pelo perispírito. O perispírito é um invólucro fluídico semimaterial que serve de veículo de manifestação do espírito no plano espiritual, pela impressão
E aí são afetados no perispírito pela impressão da doença. Olha que legal, uma colônia que trata de quem tem problema se desencarna por problema circulatório. Aposto que vocês nunca pensaram nisso, né? Nem eu. Colônia Amigos da... voltando ali. Onde ela fica? Amazonas, Pará, o lado norte do Brasil. Olha que interessante. Colônia Amigos da Dor realiza grande socorro a recém-desencarnados através de missas, visto que os tarefeiros dessa colônia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas de misericórdia e em funções de ritual católico. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Fica aqui em Minas, Bahia, sul, bem sul aqui da Bahia, norte, nordeste, né? Norte e nordeste de Minas, pega uma parte do Oceano Atlântico. Olha que bacana. Colônia das Flores, pega aqui no Paraná, São Paulo. Especializou no socorro aos que desencarnam vítimas de câncer, que quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito. Só que comentando de passagem, uma vez trabalhando numa escola, uma colega, eu falei que eu era espírita, e uma colega falou para mim, uma senhora falou assim para mim: Carlos, meu pai quando desencarnou, uma vez eu tive um sonho com ele, que eu sentia muita falta dele, e ele estava num lugar, no hospital, ele falou bem assim para mim: filha, se aí na terra tivesse o remédio que aqui tem, que me ajudou a me curar do câncer, eu ainda estaria entre vocês. Nunca esqueci. Colônia Nova Esperança, ela pode ser chamada também de colônia da estatística planetária. Ela é muito importante. Por quê? Porque é o número de espíritos que entram e saem dela constantemente, aproximadamente 30 bilhões de espíritos. É muita coisa. Possui vários postos de socorro e atendimento espalhados por vários lugares da crosta terrena, e esses postos recebem todos o nome de Boa Esperança. As atividades espirituais são intensas, né? Possui todo tipo de trabalho que vocês imaginam, e eles lá recebem tipo não é gratificação, né? Um bônus hora, digamos assim. Na verdade é um benefício, que é através do merecimento. Como lá não tem moeda corrente financeira, eles recebem um benefício através do merecimento. Ou seja, você tem que trabalhar, você tem que ajudar, né? Já que você foi ajudado, o que custa também você ajudar muitas outras pessoas que estão na sua situação, que estavam iguais à sua situação, ou piores, né? Porque a caridade também continua no plano espiritual. Não é só aqui a gente fala caridade no plano físico, não, no plano espiritual também. E por que não praticá-la também, né? Não tem valor econômico, é necessário trabalhar sem esperar pela recompensa, ou seja, está diretamente ligado ao desprendimento na atividade realizada. Tanto faz, para quem viu o filme lá Nosso Lar, o André Luiz, ele não queria fazer uma atividade que não fosse compatível com a função dele aqui na Terra de médico. Ele queria o quê? Uma atividade mais, né, de acordo com a atividade dele. Ele não queria limpar o chão, não queria fazer uma coisa mais simplória, digamos assim. E lá ele viu que não é bem assim, né, que ele precisa também ajudar. E acabou no decorrer do filme, ele acabou realizando essa atividade, né? E aí, Colônia das Violetas, olha que bacana isso. É uma colônia que desenvolve atividades voltadas à cura de enfermidades cardíacas. Médicos cardiologistas, eles recebem grande influência aqui, através dessa colônia, de estudos, né? Desenvolvimento de novas técnicas, e tem cirurgias. Por que não? Eles também são amparados pela espiritualidade. E essa colônia ajuda nessa condução. O avanço médico no setor cardíaco recebe direta ou indiretamente influência positiva dessa colônia, inspirando os transplantes de coração, pequenas, médias e grandes cirurgias cardíacas, e todo o avanço desenvolvido nessa área vem desta colônia. Que legal. Colônia do Abacateiro, me lembra de um ponto na casa do Chico, onde ele fazia as palestras, reuniões embaixo do abacateiro, né? Abrange os estados de Goiás e Mato Grosso. A colônia desenvolve técnicas e tratamentos na área renal, atendimento renal. Olha que bacana. Tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal. Dos encarnados. Olha lá, os encarnados na parte renal também recebendo atendimento espiritual, né? Da espiritualidade, vindo de lá.
Colônia Gramado, me lembra do Sul, né? Muitos dos profissionais dessa área têm afinidade com esta colônia, recebendo dela muita influência, em especial os que fazem cirurgias de hernia de disco. Olha que legal! Para se aproximarem às técnicas dessa enfermidade, cuidam também de serviços relacionados com paralisias. Melhorou, né? Colônia Alvorada Nova, é aquela aqui situada na região de Santos, né? Possui atualmente mais de 50 mil habitantes, está localizada acima da cidade de Santos, onde vive a irmã Sheila. É uma cidade espiritual criada há mais tempo que a maioria das colônias, que permeiam as zonas umbralinas desse planeta. O Brasil nem mesmo existia na face do globo, e a Alvorada Nova já estava fixando seus alicerces através dos trabalhadores de Cristo. Participaram do seu crescimento as pessoas conhecidas na terra pelos nomes de Dom Pedro II e Gandhi. Olha que legal. E aqui é um outro tipo de colônia, a colônia Rancho Alegre. Para quem não sabe, os animais que também são espíritos, né, como nós, que estão no seu nível de evolução, eles também, quando desencarnam, são recebidos no plano espiritual. Em 2 palestras anteriores que eu dei, eles são quase que imediatamente encarnados um novo corpinho para continuar a evolução, ou colocados em tarefas, em serviços no plano espiritual, geralmente socorristas, para socorrer pessoas, ou até no tratamento de alguns desencarnados lá no plano espiritual. Eles têm uma função também. Eles não são seres errantes que ficam iguais a nós que ficamos andando para lá e para cá, a eles não. Como eles não têm uma liberdade de pensamento tão aberta como nós, eles não têm esse livre-arbítrio como nós temos, eles são encaminhados ou para um encarne ou para uma outra função no plano espiritual. E quando eles estão desencarnados, eles também, muitos vão para essa colônia, onde o leão caminha com a gazela e não tem aquela vontade da carne, o gato e o cachorro caminham um lado do lado do outro, claro que cada um de acordo com o seu nível de avanço, né? Não é assim, aquele cachorrinho que não suporta o gato aqui, desencarna, vai ser colocado com um gatinho lá. Não vai. Ele vai ter um tempo de desenvolvimento, e conforme aquela animalidade for diminuindo, aí ele vai ser colocado mais tarde, e aí todo mundo vai conviver junto. E você, quando tem o seu animalzinho de estimação, você fica aqui preocupado, para onde ele vai? Eu tenho esse pensamento a todo instante, né? Como eu ainda tenho muitos animais, então esse pensamento sempre está constante comigo. Para onde foi tal cachorrinho, tal gatinho que eu cuidei, que acabou desencarnando de forma brusca, ou através de uma doença, né? Quem será que está cuidando dele? Onde será que ele está? E aí a gente tem que se pegar, ter uma fé e se agarrar nesses conceitos, né? Que em algum momento, na minha evolução, a gente vai acabar se encontrando. Colônia Legiões do Reino. Eu vou me aproximar porque eu sem óculos aqui. Cidade dos espíritos angelicais que vivem no 4º plano, onde não há vibrações dolorosas, estão ligados aos planos mais altos. Lembra? Colônias, diversos tipos, tanto colônias de nível perto de uma ligação com o plano maior muito mais alta, e também temos colônias com vibração muito menores, né? Diversos tipos de colônias. Temos a colônia Gordemônio, habitada por espíritos transviados e malfazejos na prática do vampirismo. O vampirismo, todos têm aquele conceito de vampiro, ficar chupando sangue das pessoas, né? Não, aqui não é bem assim. Aqui realmente sugam as energias de situações complicadas, né? Até de pensamentos que a pessoa tem, vou colocar assim, por exemplo, aquela pessoa que é alcoólatra, digamos assim, tem essa dificuldade, e ela tem esse vício e não consegue se desgrudar. Você pode ter certeza que junto com ele, na literatura eu já li, que tem sempre alguém com ele do lado, ou bem colado nele, também tomando aquele líquido junto com ele, ou seja, acaba influenciando ele, né? Isso serve tanto para o uso de drogas,
como qualquer outro pensamento errado, um pensamento de vingança, como eu dei um exemplo, aquele momento de suicídio, né? No pensamento de homicídio também, alguém está influenciando, atira, aperta o gatilho, vai, ele fez isso, ele fez aquilo para você, ele merece morrer. Claro que tem influência, né? Eu já li em literatura que quando tem os abatedouros de animais, tem espíritos que ficam ali sugando, vampirizando aquelas energias dos animais que estão sendo mortos da pior forma que a gente vê por aí. Colônia socorrista, moradia, uma das mais antigas, está ligada à zona bem inferior para atendimento à população do umbral, assim denominada região espiritual, habitada por espíritos trevosos, né? Colônia Mansão da Paz, notável escola de reajuste, situada em regiões inferiores e dirigida pelo instrutor Druso. Aí me fez pensar, se todas as colônias ficam na crosta terrestre, inclusive no umbral, né? E essa colônia, Mansão da Paz, também está situada numa localização ali perto, o que eles fazem? Eles resgatam espíritos do umbral, levam para essa colônia, e aí eles são o quê? São tratados. Por isso que o nome é Colônia Mansão da Paz, bem ali do lado do umbral, para facilitar o reajuste desses espíritos encarnados. Colônias de dor e sofrimento são zonas obscuras de espíritos que no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros onerosos. E agora chegou o umbral, região que começa na própria costa e concentra espíritos ainda revestidos de pesados fluidos devido ao apego ao mundo material ou a sentimentos de orgulho, culpa, ou remorso, egoísmo. Portanto, o umbral é resultado das construções mentais negativas, nela permanecendo os espíritos que as produzem e que com elas se sintonizam. Ou seja, você pode ficar ali naquela região anos e anos a fim. Enquanto você não acordar para a espiritualidade maior, você vai continuar naquele pensamento. O resgate só vai acontecer quando você se abrir de dentro, abrir o teu coração, né? O exemplo que eu acabei de falar do André Luiz, quando estava nos últimos minutos de força dele, quando não tinha mais energia, ele se abriu para o plano maior, e aí ele recebeu o resgate. Mas a todo instante ele tinha ajuda, ele só precisava se abrir. Não precisava ter esperado 8 anos, mas ele tinha que se abrir. O livre-arbítrio era o momento dele. Abismo é uma região espiritual de padecimentos indescritíveis, destinada aos espíritos que tenham cometido os mais graves crimes contra as leis divinas. Os espíritos vincam suas consciências à região e se agrupam conforme erros grosseiros cometidos na última encarnação. O instrutor André Luiz nos diz: aqui os avarentos, os homicidas, os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação. E aí chegam as trevas. É uma região espiritual desprovida de qualquer luminosidade, constituindo a morada de espíritos ainda envolvidos pelas mais diversas vibrações do mal e que têm tido comportamento moral condenável em suas oportunidades reencarnatórias. Muitas literaturas eu li que muitas coisas acontecem nessa região, onde muitas ideias, muitos pensamentos que mexem com a humanidade, mexem com nós encarnados, acabam nos influenciando de uma maneira sutil, tranquila, leve, pensamentos leves, mas que que nós vamos nos afinando, nós vamos nos sintonizando, porque é uma dificuldade da gente também, com aquelas ideias, né? Por isso que a gente entra em sintonia com essas ideias, e acabamos assumindo esse papel, essa função. E aí, acabamos indo na onda, sabe? Nessa onda vibratória. E aí, também não posso deixar de falar das esferas superiores, que são as regiões de felicidade, onde estacionam os espíritos devotados de grande elevação moral. Lá habitam os bons espíritos e os espíritos superiores. André Luiz foi visitar sua mãe quando estava dormindo em nosso lar nessa esfera. E temos as esferas resplandecentes, regiões espirituais onde impera a bondade, a confiança e a felicidade verdadeira. Vocês estão vendo que nós temos diversas colônias, né?
desde das trevas, aí vem o abismo, umbral, e assim vai todas elas, e até as resplandecentes, ou seja, são colônias em que nós vamos passar, muitas, na maioria transitórias, porque o espírito ele tende a evoluir a sua forma de pensamento, ninguém fica estagnado a eternidade toda. Em algum momento, mesmo aquele espírito que está lá nas trevas, ele não é abandonado, ele não está abandonado, ele só precisa entrar em sintonia com a espiritualidade maior, e o socorro vai acontecer, tá? Boa noite a todos. Para finalizar, eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, que ontem na nossa noite de trabalho, eu acabei anotando, eu acho muito bacana e interessante para passar para vocês. Sejamos felizes com o que temos, dando mais valor ao amor, bondade e caridade no coração. Deste mundo ninguém leva nada, tudo fica. As vestes da carne apodrecem, mas o espírito prossegue a sua luta, almejando progressos vindouros. E assim toda a humanidade caminha. Um trilho já traçado por Jesus, pois Ele, Mestre maior de amor e luz, nos conhece e entende. Sejamos agradecidos a todo momento. Que assim seja, queridos irmãos.